Quando eu comecei a namorar o Beto, eu tinha 14 anos e ele 17. Éramos apaixonadinhos um pelo outro, não nos desgrudávamos. Quando o Beto tinha 19 anos, um tio dele entrou em contato com ele, oferecendo serviço para ele, só que era em outra cidade. Então o Beto veio conversar comigo e perguntou se eu tinha coragem de ir com ele. E eu falei na hora, claro que sim. Eu era louca pelo Beto, apaixonada. E eu falei que sim, que eu ia com ele para onde ele fosse. E nisso ele entrou em contato com o tio dele, falou que estava querendo muito casar comigo e que não ia se eu não fosse. E o tio dele falou, tranquilo, pode trazer ela, você começa a trabalhar, logo constrói a vida de vocês e tal. E eu fui com o Beto. Nossa, a gente recebeu muito apoio no início da nossa construção assim da vida, né, nessa nova cidade. A gente recebeu muito apoio do tio, da esposa do tio dele, que me recebeu super bem, foi muito hospitaleira. E logo o Beto, ele conseguiu se dar bem no serviço, conseguiu trabalhar certinho, alugamos um kitnet e fomos morar juntos. No começo passamos dificuldade, mas depois tudo foi melhorando. Eu comecei a trabalhar também em um hospital na área da limpeza e ele também trabalhando, nós estávamos indo super bem. Só que de repente o Beto começou com um papo de ser pai. Ele queria muito ser pai. Eu também sempre quis ser mãe. Mas eu, não, mesmo sendo já de maior, eu trabalhando, a gente tendo, né, feito um bom pé de meia, esse tempo que a gente ficou junto, a gente fez trabalhando juntos, a gente conseguiu fazer um bom pé de meia, a gente tava estruturado, tinha uma vida estruturada, mas eu meio que não tava me sentindo pronta, muito pronta, mas eu queria sim ser mãe, muito, muito mesmo. E ele sempre falava, todos os dias, eu quero ser pai, ai, eu sou doido pra ser pai, meu sonho é ter um filho, meu sonho é ter um filho homem, se for homem melhor ainda. Ele queria ter um filho, fosse homem ou mulher, mas se fosse homem era melhor ainda, né? E ele sempre falava isso pra mim. Até que um dia eu falei pra ele, vamos começar a tentar. Eu já, depois com o tempo, comecei a ficar empolgada. E a gente começou a tentar. E nada de vir bebê. Fomos no médico, tudo certo. Não tinha problema nenhum, mas não vinha bebê nenhum. Gente, foram 5 anos tentando engravidar. E nada de bebê. E isso começou a deixar o Beto muito frustrado. Ele começou a ficar muito frustrado, ele começou a ficar triste, ele, tipo, ficava assim, passava o dia pensativo, pensando, sabe? Mas com o tempo ele foi melhorando, ou seja, ele com o tempo começou a desencanar disso. Pra ele, ele nunca ia conseguir ser pai. E ele não queria adotar. Ele não queria adotar de jeito nenhum. Ele queria ser pai, né, naturalmente. Não queria adotar. Aí tá certo. A gente ficou assim. Teve um dia que ele precisou ir com urgência na cidade onde a gente morava, quando a gente se conheceu, que era onde a mãe dele morava. A mãe dele estava muito doente mesmo. E ele foi lá para passar uns meses com ela. Ele pediu licença no serviço, contou a situação. E ele foi lá passar uns tempos com ela, porque ela não tinha como ela ir para nossa cidade. E ele foi passar um tempo lá com a mãe dele, até a mãe dele se recuperar. Nesse meio tempo, gente, nesses meses que ele passou fora, eu acabei me envolvendo com meu colega de trabalho. Eu não me orgulho disso, eu me arrependo. Foi uma vez só. Juro por Deus, foi uma vez só. Eu me arrependi muito e até hoje eu não consigo entender por que eu me envolvi com ele. Ele também era casado, esse meu colega, mas a gente começou a ter uma amizade tão próxima, sabe, que acabou acontecendo entre nós dois. E depois disso eu não tive mais contato com ele, eu não falei mais com ele, ele ainda tentou entrar em contato comigo, só que eu bloqueei ele, eu não quis mais contato com ele. E depois eu comecei a passar mal. E eu já comecei a pensar, eu não acredito. Eu não acredito, gente, eu fiquei muito mal. Quando eu pensei, quando eu comecei a passar mal, na minha cabeça veio bebê. É um bebê, eu tô grávida. Fiz o teste, dito e feito, eu tava grávida. E o filho não era do Beto, era do meu colega de trabalho.
Só, gente, que eu não sabia se eu ficava feliz ou se eu me desesperava. Eu não sabia, porque como eu também queria ser muito mãe, eu não sabia o que eu fazia. E nisso, eu resolvi me calar. Eu não falei nada pra ninguém. Não falei nada pro meu colega, não falei nada pro Beto. Eu não falei pra ninguém, eu me calei. Quando o Beto chegou, passado... Não fazia nem um mês ainda que ele tinha chegado. Eu falei pra ele que tava passando mal, que tava enjoando. Nossa, na hora, a gente tava sentado na mesa, na hora ele se levantou. Ele falou assim, o que, você tá enjoando? E eu falei, sim, tô enjoando. E ele, gente, correu na farmácia, comprou um teste de gravidez. E o resultado que eu já sabia, positivo. Esse homem, gente, o Beto, ficou maluco. Ficou maluco, ele saiu correndo pela casa, gritando, eu vou ser pai, eu vou ser pai. Ligou pra todo mundo, pra família todinha, ligou pra mãe. Gente, eu me senti a pior pessoa do mundo. E aquilo entalado na minha garganta, eu querendo contar a verdade, eu querendo contar o que aconteceu e eu não conseguia. E nisso, ele marcou uma consulta com o médico pra fazer o primeiro ultrassom. E, gente, eu me tremia todinha. Todinha, todinha, todinha. E o médico, todo empolgado, dando a notícia pra ele, né? Que eu tava de 13 semanas, 3 meses de gestação. Quando o médico falou que eu tava com 3 meses de gestação, o semblante do Beto mudou. O brilho do Beto sumiu naquele momento. Ele olhou pra mim, ele olhou pro médico e falou, com quantas semanas, doutor? E o médico falou, 13 semanas, 3 meses. O médico todo feliz. E ele, não é possível, doutor. Não é possível. Eu voltei da casa da minha mãe faz um mês. Como é que essa mulher tá grávida de 3 meses? E o médico disse, você pode ter engravidado dela antes, Beto. Você pode ter engravidado dela. Não, não tem como, doutor, não tem como. E ele, gente, começou a sentir que não tinha como ele ter me engravidado antes. Gente, ele olhava pra mim e perguntava. Me fazia perguntas. E eu me tremia todinha, gente, todinha, dos pés à cabeça. O médico percebendo o meu estado, que eu não falava nada, que calada eu tava, calada eu entrei, calada fiquei, calada saí. O médico pegou, chamou o Beto no canto e falou assim, Beto, tem calma, vai pra casa com tua esposa, conversa com ela direitinho. Vocês não têm a necessidade de estar discutindo isso na minha frente, tá bom? Então vai pra casa, conversa com ela. E nisso ele foi pra casa, eu comi todinho calado, gente, calado, e aquele frio no meu coração, eu já comecei a chorar. Chegou em casa, ele começou a me perguntar, fala mulher, fala o que aconteceu. E eu chorando, gente. A resposta já tava ali no meu choro. Aí ele perguntou se o cara que eu me envolvi sabia, e eu falei que não. Ele perguntou se mais alguém sabia, eu falei que não. E eu jurei pra ele que foi só uma vez, que eu não entendo por que aconteceu, que eu me arrependi muito, que eu não tenho mais contato com ele, que eu bloqueei ele, mostrei que tava bloqueado, bloqueei de tudo, eu não entrei mais em contato com ele, de jeito nenhum, de jeito nenhum. E eu jurava pra ele, gente, e aos prantos, sabe, aos prantos, chorando. E ele ficou calado vários dias, gente, vários dias sem falar comigo, vários dias. E o tempo passava, a barriga ia crescendo, e ele muito triste, assim, muito cabisbaixo. Mas até que um dia ele chegou pra mim e conversou comigo. E falou que me perdoava, que ia me dar mais uma chance, que acreditava em mim e que a gente ia recomeçar. E que aquela criança ia ser tudo na nossa vida. O nosso filho nasceu, um menino, como ele sempre quis. E não tem distinção, gente. Ele trata o menino como se fosse dele mesmo. E ai de quem chegasse e dissesse assim, ah, esse filho não é teu. Meu Deus, não, se isso acontecer, será capaz de ele virar um bicho. Porque o menino é tudo pra ele, tudo. Ele trata o menino normal, sabe? Parece que ele passou uma borracha ali, ele apagou tudo.
Eu hoje fico muito triste pelo que aconteceu, eu ainda não consegui esquecer o meu vacilo. Todos os dias eu peço perdão a ele ainda, e ele pede pra eu não falar mais isso, pra eu não ficar pedindo perdão, porque ele já esqueceu e já passou uma borracha. E o que importa agora é a nossa família estar unida e feliz, né? Só que é uma coisa, gente, que nunca vai apagar da minha cabeça, que eu nunca vou esquecer esse erro, né? Então eu peço perdão a Deus, todo dia eu oro a Deus pedindo perdão, porque eu realmente me arrependi de verdade. O Beto não merecia isso. Eu não entendo, gente, eu não entendo por que eu me deixei me levar. Por que eu deixei isso acontecer. Então, amores, o que vocês acharam dessa história? Trouxe pra vocês mais uma história baseada em fatos reais, sim. Essa história é real, aconteceu de verdade, gente. E assim, pra traição não tem justificativa, né? Mas o que importa é que ela se arrependeu, né? Se arrependeu, tá aí, a família tá feliz, né? Pelo que eu ouvi falar, a família tá feliz, tá bem, né? Embora a traição não tenha justificativa, mas se ele decidiu perdoar ela, né? Quem somos nós para julgar, né? A gente não sabe do coração dela, a gente não sabe, só Deus que sabe, só Deus que pode julgar, não é? Então, que bom que eles estão felizes, que ele assumiu a criança, não é? Fico feliz. E, gente, eu não sei nem o que falar sobre essa história, né? Só sei que deve ter sido um baque muito grande mesmo, quando ele descobriu a verdade ali, né? Mas que bom que no final deu tudo certo. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, tá? Lembrando que eu não passo a mão, não passo pano pra traição, tá? Aqui eu nunca passei, mas a gente também não tem que ficar julgando ninguém, né? O que aconteceu, aconteceu. E se eles estão bem, é a vida deles, é o que importa, tá? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Curta, comenta, compartilha. Se você for novo aqui de Paraquedas, inscreve. E deixa aqui nos comentários a opinião de vocês sobre essa história, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!